Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entregar-se em favor de alguém ou de uma causa. E aqui no nosso podcast a gente quer conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e da nossa região que têm esse propósito de ajudar, de fazer o bem à coletividade. Ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. A dádiva, então, ela é uma explosão de sentimentos, de emoções, como alegria, como generosidade e também a gratidão. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, 50 anos, cabelo curto, com barba mais ou menos grisalha, e hoje estou vestindo uma camisa polo com uma blusa de lã na cor cinza. E eu tenho aí o prazer hoje de receber uma instituição muito bacana, que eu conheci assim por redes sociais. Mas antes de apresentarmos aí as nossas convidadas, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para sempre receber as notificações quando a gente tem um episódio novo. Também você vai nos achar no Facebook, no Instagram e no Spotify. Não esqueça de nos seguir, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Agradecer também o nosso patrocinador, a Orplan Soluções, que é uma empresa que tem também um olhar voltado para as organizações da sociedade civil, atuando em diversas frentes, como, por exemplo, a elaboração de projetos, plano de captação de recurso, prestação de contas, enfim, em toda a parte de gestão das organizações. E a gente recebe aqui hoje o Projeto Encantar, porque fazer o bem nos faz bem. Esse é o lema, né, do projeto. E eu tenho aqui o privilégio de receber a Priscila Pereira, que é a presidente, e também a Fabiana Lang Brandes, que é a diretora de comunicação. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceito aí o convite de vir aqui para a gente bater um papo, falar e conhecer o Projeto Encantar. Imagina, a gente que agradece, né? É para a gente se apresentar. Agora sim. Então vamos lá. Então eu sou a Fabiana, eu cuido da parte de comunicação e eu sou uma mulher branca. Os meus cabelos são castanhos escuros, na altura do ombro. E hoje eu estou vestindo uma jaqueta jeans com a camiseta branca do Projeto Encantar com a logo verde do projeto. Legal. E eu sou a Priscila Pereira, eu tenho 38 anos, a pele clara, os cabelos até o ombro, de cor castanho escuro. E hoje eu estou vestindo uma camiseta branca também com a logo do Projeto Encantar e um blazer preto. E agradecemos, em nome do Projeto Encantar, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, este espaço tão bacana. A gente só tem a agradecer essa oportunidade de estar aqui. Legal, vamos então falar e conhecer aí o que é o Projeto Encantar. Conta para nós aí como surgiu a ideia, onde nasceu o Projeto Encantar. Por que do nome também, né? Sim. Porque ele é um tanto, né? Ele chama atenção, né? Sim. Ele é encantador. É encantador. Então, o Projeto Encantar ele surgiu em 2019. Nós éramos um grupo de 4 amigos que nos sentamos uma noite e resolvemos querer fazer o bem, né? Então, de que forma que a gente iniciou? Nós iniciamos os trabalhos com os moradores de rua, onde todas as sextas-feiras à noite nós montávamos marmitas de risoto com café, com frutas, levávamos roupas, cobertores e saímos pela cidade de Blumenau visitando os moradores de rua e também nas recepções dos hospitais Santa Isabel e Santo Antônio, levando um pouco de conforto para as pessoas que estavam ali, muitas vezes vindo de outra cidade, estando o dia todo ali, sem ter, às vezes, saindo nas pressas, sem ter um dinheiro no bolso. Então, a gente fornecia a alimentação de forma gratuita e levando esse carinho, né? E com o tempo, daí surgiu a pandemia, a gente sentiu a necessidade. Então, a questão dos moradores de rua, muitas pessoas começaram a fazer esse trabalho, então a gente acabou verificando que não tinha mais tanta necessidade, porque às vezes a gente chegava lá e a pessoa já tinha recebido 5 refeições, né? Tava com as marmitas empilhadas.
Então, algumas famílias começaram a entrar em contato e nós mudamos o foco para atender emergencialmente as famílias que estavam passando por algum momento de necessidade, auxiliando na parte de alimentação, que foi o que pegou mesmo, né? E assim o projeto continua até hoje. Então, as famílias entram em contato conosco de qualquer bairro da cidade de Blumenau e nós vamos até a casa dessa família para conhecer de perto, para ver a real necessidade, de que forma que a gente pode ajudar. Esse trabalho é realizado todos os sábados, ele é totalmente voluntário, ele depende exclusivamente de doações. Então, a gente vem fazendo isso. Nós temos atualmente mais de 500 famílias que já foram cadastradas. É uma ajuda mais... Desde 2019. Desde 2020, daí, né? É uma ajuda mais emergencial, não é assistencial, que a família vai receber todos os meses. A gente já deixa isso bem claro, né? Até porque nós dependemos de doações e o objetivo é dar uma força naquele momento de dificuldade para a pessoa perceber que ela é lembrada, né? A gente sempre fala que o alimento é a porta de entrada, mas na verdade o projeto Encantar tem esse nome porque nós não queremos só distribuir cestas básicas. Nós queremos levar alegria, amor, carinho. Nós queremos estar dispostos a ouvir a situação, né? E a gente acaba criando um vínculo um pouco maior com cada família, né? Então, é todo esse carinho, essa doação, não é simplesmente distribuir a cesta. E a gente vem fazendo isso. Hoje nós temos um grupo ativo de 25 voluntários que disponibilizam o seu tempo, os sábados, para estar fazendo essas visitas. Como nós atendemos todos os bairros, então nós vamos de ponta a ponta, né? Desde a Vila Itopava até a Nova Rússia, passando por todos os bairros, e a gente consegue atender, em média, 90 famílias por mês, dessa maneira, né? Que bacana. Aí vocês montam um roteiro para... Montamos os roteiros. Para não assim, um que está na Vila Itopava vem para o Garcia, depois o que estava aqui vai lá, otimizar também essa distribuição. Isso, a gente sempre diz que para o projeto Encantar funcionar, o que a gente precisa? Nós precisamos de doações, de voluntários e de carros. Né? Então, com isso, nunca vai um voluntário sozinho na casa, pelo menos 2 pessoas. Nunca vão também só 2 homens, sempre tem que ter uma mulher junto, porque a maior parte das famílias, quem vem nos receber ou quem entra em contato conosco, são as mulheres. Né? Então, até para elas não se sentirem constrangidas ou ficarem preocupadas, quem são esses homens, né? Então, a gente sempre está uniformizado também com a camiseta. Nem sempre nós avisamos quando vamos, porque às vezes a gente não consegue. E a gente tenta montar pelo menos 3 roteiros todos os sábados, né? Para conseguir abranger um número maior. Então, a gente vem conseguindo fazer isso. E quando vocês vão fazer essa visita, esse contato, vocês já levam algum kit junto? Já. De alimentação e, enfim, Geralmente a gente já tem, né? Não vão carro. fazer aquela triagem primeiro, já vai com o kit emergência junto, é isso? O kit emergência, kit a urgência, cesta básica, enfim. eles já estão no carro, mas nós vamos sem nada nas mãos, até para verificar de perto se realmente há necessidade. Porque se a gente chegar com a cesta básica já na mão, não tem como voltar para trás. Certo. Né? Então, a gente vai... E muitas vezes não é a cesta básica a necessidade. Muitas vezes a família pede e, na verdade, ela está com o armário cheio de comida. O que ela precisa? De alguém para conversar, de alguém que apareça na casa dela, porque se sente sozinha, porque está com depressão, porque já está com pensamentos suicidas. Então, além, a gente vai, tem uma conversa, orienta, mostra os caminhos que ela deve buscar, deixa o contato do Projeto Encantar sempre disponível para que em qualquer situação ela entre em contato conosco. Né? Muitas vezes a gente não está preparado também para lidar com esse tipo de situação. Então, a gente procura orientar para buscar uma ajuda de quem realmente está preparado para isso, né?
E às Mas- vezes até a gente não está preparado com coisas físicas. Por exemplo, ela precisa de um botijão de gás naquele momento, que são coisas que nós não fornecemos, né? Então, ela tem o alimento e não consegue fazer, né? Então, a gente sempre avalia antes de chegar com a cesta básica para, então, a gente poder deixar ou não. E já aconteceu, né? Às vezes também de demorar um pouquinho, a família recebeu de outra instituição, aí não precisa mais. Então, a gente sempre toma essa cautela, né? Isso é bacana. E o legal disso é que as famílias mesmo entendem isso, como que o projeto funciona, e muitas famílias já mandam mensagem para o projeto e avisam, olha, eu consegui um emprego, meu marido também está trabalhando, agora a situação está melhor, vocês podem passar para uma outra pessoa. Caso eu venha a surgir qualquer imprevisto, eu entro em contato. Mas isso acontece, inclusive no sábado passado mesmo, que nós fomos, já tínhamos ido uma vez na casa, vamos lá passar para ver como é que está. Não, eu não estou precisando, vocês podem passar para outra pessoa. Então, a gente acaba que deixa algum doce para as crianças, porque as crianças, elas gostam muito, né? Espero por isso. Então, é muita honestidade por parte das pessoas também de, não, eu preciso, não, eu não preciso. Então, isso é muito gostoso de ver essa mudança, essa melhora, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, né? Como a pessoa, se ela não precisa, ela é honesta em dizer, não, eu não preciso. Sim. É. Tem alguém precisando mais do que eu. E porque entendeu que quando precisou, foi atendida. Atendido. Né? E que na mesma situação dela, vai ter outras pessoas. Né? Então, assim, ela ter essa consciência de dizer, olha, valeu, gente, né? É muito bacana. E o que, assim, às vezes é noticiado, é divulgado, e que são pessoas que se aproveitam, né? E, na verdade, eu acho que não é. Talvez tenham alguns que se aproveitam, mas deve ser um número tão baixo em relação a todos os atendimentos que... Sim, isso não se sobressai de maneira nenhuma. A maioria das famílias que entram em contato, elas realmente estão precisando. Elas, inclusive, mandam fotos, muitas vezes, da geladeira vazia, do armário ao meu último meio pacotinho de arroz que eu tenho para dar para as crianças no dia de hoje, né? Ou nos convidam, entra na casa e começa a abrir o armário. Isso, para mostrar. Assim, simplesmente acontece, não é pedido. Simplesmente, olha, né, eu realmente não tenho nada. Isso me deixa, assim, bem tocada, sabe? Pessoa que realmente necessita, ela diz, olha, né, que tem não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder. Ela abre as portas, literalmente, assim, da casa dela. Eu acho que esse é o bacana também, né, que a gente nunca quis ser um centro de distribuição de alimentos. Essa parte da visita é crucial para nós e para as famílias, para a gente entender qual é a dinâmica daquela família, né? Quando você falou, né, que tipo de outra assistência, a gente já chegou a agendar vacina, dizer como conseguir, de repente, pensão no INSS, coisas que nós temos conhecimento e que às vezes essas pessoas não têm. Então, é informação. Coisas básicas, né? Assim, para nós parecem tão elementares, né? E o básico precisa ser dito, né? Exato. Porque muitas pessoas não sabem onde procurar. Ou, às vezes, no desespero mesmo, a gente não enxerga, às vezes está na frente dos olhos, né? Mas a gente mesmo, quando já passou por algum momento de dificuldade na vida, sabe o quanto é difícil. E uma coisa que a gente sempre fala é... Quem num sábado de manhã, quando você passou por um momento de dificuldade, bateu na sua porta, sem te pedir nada em troca, simplesmente para estar ali, estender a mão, te suprir com alguma ajuda, né? Então, assim, esse é o diferencial, né? Nós não queremos que as famílias venham buscar a cesta. Nós fazemos questão de ir até na casa, porque muitas vezes a família pede o alimento e a gente chega lá, nossa, ela não tem energia elétrica, ela não tem um botijão de gás, sabe? Num local insalubre. Sim. Então, choca, né? É uma realidade dura que a gente enfrenta. Muitas pessoas vêm e dizem assim, olha, eu ajudo,
com a doação, mas eu não posso ir junto, porque carregam, né? Isso depois e faz mal para a pessoa. Então, nós temos a gente trabalha dentro de nós no sentido, o que eu posso fazer por esta família neste momento? Neste momento, eu consigo auxiliar dessa forma. Nós não vamos resolver o problema, mas nós vamos amenizar um pouquinho a dor e naquele dia, com certeza, a gente vai fazer a diferença na vida daquela família. Eu ia agora como uma curiosidade, né? Como é a preparação de vocês? Porque vocês enfrentam e veem aí realidades que você acabou de mencionar. Tem gente que não pode ver isso, não está preparado para isso, né? E como é que é a preparação de vocês? Vocês fazem um trabalho com psicólogo, ou vocês são psicólogos, não sei, né? Não, de formação não. É mais a experiência da vivência mesmo, né? Como a gente já faz isso há mais tempo, não é que a gente vai criando uma proteção, mas a gente consegue já lidar com essas situações. Aprende a lidar com elas. Aprende. E então, quando os voluntários chegam novos, né, eles sempre vão, a gente sempre faz uma reunião, explica, sempre vão acompanhados de pessoas que já saibam como fazer. Se a pessoa não se sentir bem de sair do carro e ir até a casa, para não ficar muito chocada, ela tem todo o direito. Eu quero ir só como motorista, ótimo, a gente precisa. Então, existem N formas de estar contribuindo, né? Mas é muito de ir lapidando devagarinho. As primeiras vezes não tem como não chocar. Porque às vezes a gente vive em situações que a gente não imagina, né? Que existam aqui na nossa cidade. Então, quando vê isso de perto, e às vezes tão perto da gente, isso choca bastante. Às vezes situações que para nós nem são tão dramáticas, mas a pessoa que vai a primeira vez, ela sai dali e ela não acredita no que ela viu, né? Porque a gente vive na correria do dia a dia, no nosso trabalho, né? Para a nossa casa, tudo certinho, né? Uma outra coisa que sai fora do eixo. Mas a nossa bolha, o nosso mundo, o nosso... Né? E às vezes você pular esse conforto, né? Vamos dizer assim, ele de fato te tira da zona de conforto, literalmente, da zona de né? conforto. E isso faz o bem maior é para nós mesmos, sabe? A gente termina o sábado, quando encerra as entregas, todo sábado é diferente. Às vezes dá tudo certo, às vezes não dá nada certo, mas nós estamos ali. Então, quando a gente termina, é uma sensação de preenchimento, uma sensação de bem-estar, é uma sensação nossa. De você saber assim, ainda bem que eu fui até essa família hoje. Porque eles não iam ter o que comer. Né? Isso choca. Olha. Então... Na vez que eu fui, tinha uma menina de aniversário na semana. E a gente tem as doações das padarias, né? De todos os sábados. Aí a gente disse, vamos deixar um bolinho para ela, ao invés de uma cuca. Um bolinho inglês, assim, coisa assim. A menina foi toda feliz com o bolinho, assim, uma coisa pequena, vamos dizer, R$10, né? Mas para ela foi o mundo dela naquele dia. Então a gente volta assim com a energia lá em cima. Foi a festa. Foi a festa. Talvez em quantos anos ela não tinha um bolo. Um bolo, né? Um bolo simples, né? Nada de extraordinário, né? Mas é isso, a gente não tem noção do que significa aquilo para aquelas pessoas, né? Às vezes você diz, mudou o dia. Às vezes a gente muda o mês da família com aquela cesta, né? Se não mais, assim, dependendo do tamanho da família, né? Acredito. 90 famílias por mês, na média. Tá na média, Agora encerramos o mês de agosto com 91 famílias atendidas. Caramba. No mês passado foram 113. Então, o número oscila, mas vai ficar nessa média de pelo menos 90 famílias por mês. Mas é bastante, né? E assim, você acaba indo 2 vezes na mesma família? No mesmo mês, não. É uma vez só. É uma vez só. Recebem. Não repete, até porque a gente não consegue, né? Então, é melhor dividir um pouquinho para cada um do que eu levar muito para uma só e deixar as outras sem, né? Então, a gente faz
Para equilibrar essa balança também, né? E até por conta dos voluntários, como são voluntários, nós precisamos de mão de obra, né, para poder levar, enfim. E nem sempre está todo mundo disponível. Então, às vezes vão 3 equipes, às vezes vão 2. Já aconteceu sábado de ir só uma, né? Então, às vezes a gente não faz mais atendimentos porque não temos pessoas suficientes também, né? Vamos deixar um convite já? Já. O convite está aberto. Voluntários, né? O projeto Encantar precisa de voluntários. Isso aí. Né? Sim. Gente que Depois- queira fazer o bem, sempre bem-vinda. É isso aí. Depois, no final, a gente vai deixar o serviço, também no vídeo vai colocar a descrição, como entrar em contato, né? Mas, de fato, ontem, você vai ver esse vídeo em uma determinada data, mas ontem, dia 28 de agosto, foi o dia Nacional do Voluntariado. Voluntariado. né? Então, parabéns para você que é voluntário, né? E faz a diferença na vida de muita gente, né? Sim, existem tantos projetos, tantas formas de você ser voluntário, né? Não precisa ser necessariamente no projeto Encantar, mas tudo que você faz de forma a ajudar alguém sem esperar nada em troca, isso só nos faz bem, não é? O preenchimento, né? Que a gente precisa, e é algo que nos move. Não tem como não fazer mais. Nós precisamos fazer. É uma necessidade já. Já criamos o hábito, essa necessidade, e a gente precisa fazer. Senão faz mal pra gente. Faz falta, né? Faz falta. Como é que foi na pandemia? Vamos voltar 2 casinhas ali. Vocês ali perceberam que mudou o foco do projeto, né? E na pandemia, mesmo com todo o isolamento, né? Nós fomos com o máximo de proteção, mas... E foi muito difícil não poder abraçar. Foi, porque nós somos a turma do abraço. Nós sempre falamos isso, a turma do abraço. E o que a gente sentiu é que quase tudo parou, né? Então, era no momento que mais precisava desse tipo de trabalho. Então, não tínhamos como ficar em casa assistindo as notícias, sabendo da dificuldade, pessoas passando necessidade em casa, com medo do contágio, com medo... Não, a gente colocou a cara a tapa, se protegeu da forma que era possível, mas nós fomos sim na casa das famílias, com um pouco mais de cuidado, de afastamento, mas não deixamos de fazer, a gente continuou levando os alimentos, o que era necessário, porque foi um momento que ninguém esperava e onde mais precisava, sabe? Pessoas que não têm um trabalho registrado, muitas pessoas trabalham informalmente, catando bicos. reciclado, com bicos, e daí fica em casa e vai comer o quê? Né? Com crianças que não vão para a escola, não tem nem a refeição da escola. Latinhas, vidros e papelão e plástico não dá para comer, né? Então, não tem como ficar, não, mas cuidado porque você vai pegar. Não, a gente vai e vai fazer e vamos, né? Pedindo sempre muita proteção e deu tudo certo, né? E a gente fez o que estava dentro do nosso alcance. E ali vocês começaram então também a fazer o cadastramento das famílias. Daí. Das famílias, né? A gente faz tudo bem certinho. Pega o nome, pega o endereço, o CPF de um responsável, o número de crianças que tem, principalmente as casas que têm crianças, né? Essas toca muito. E assim, hoje em dia tem muito julgamento, muitas pessoas apontando o dedo, né? A gente ouve muito, mas se vocês estão levando, aí mesmo que não vão querer trabalhar, aí mesmo que não vão querer sair dessa situação porque tem alguém suprindo, né? E eu digo, vem junto para entender o que é. Hoje em dia, um casal com 2 filhos, trabalhando os 2, ganhando um salário mínimo cada um, pagando aluguel, né? Que os aluguéis aí estão com valores absurdos, tá? 700, 900 reais em lugares super retirados, insalubres, com umidade, sabe? Apertados os locais. Como a conta não fecha.
né? Você tem uma despesa muito alta e as coisas encareceram muito, tá tudo muito difícil. Então, não nos cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. Nós vamos muito de coração mesmo. E a gente sente essa necessidade entre nós mesmo, né? A gente percebe, vai no mercado, com R$100 você sai com uma sacolinha e do básico, né? Então, tá complicado. E isso a gente percebe muito. Então, tem famílias que é mãe solteira com 5 crianças, que paga aluguel, vive de diárias, com a ajuda de alguns benefícios, mas que também não supre. Então, assim, é complicado no sentido de a pessoa trabalha tanto só para pagar o aluguel e para comer, vamos supor, o necessário. E a parte do lazer, a parte que ela precisa, às vezes, de comprar uma roupa, precisa comprar algum outro item, ou fica doente, ou estraga alguma coisa em casa, né? Não tem como não dar conta, né? Vai ter que abrir mão em alguma outra coisa. E eu acho que quando a Pri diz assim, está convidado a vir e conhecer a realidade, eu só fui em uma entrega. Outra eu fui fazer com marmita, mas, por exemplo, assim, a gente vai em determinada localidade que é um super morro. Não tem vaga na creche, então alguém tem que ficar em casa com as crianças. Ou elas não estão em idade de frequentar ainda. Não passa um ônibus lá, porque são localidades que nem o nome da rua às vezes não tem. Então, como a pessoa vai sair de lá para trabalhar? Ela não tem uma bicicleta, ela vai pagar Uber, ela vai de carona. Então, assim, quando eu fui, eu entendi como é que essa pessoa vai fazer para trabalhar, mesmo que seja informalmente ou formalmente. É difícil a locomoção. Então, a gente para pensar, opa, realmente é difícil. Por isso que eu entendo que tem só uma pessoa trabalhando nesta casa. Então, abre os olhos da gente, assim, né? Uau! É muito bacana, é muito gratificante fazer parte do Projeto Encantar. É um trabalho que a gente faz realmente porque a gente gosta, porque a gente quer ver as coisas, porque sozinho nós não somos nada. Nós queremos aumentar essa corrente do bem, expandir o máximo que nós podemos, né, para tentar levar um pouco de conforto, um pouco de carinho para tantas pessoas que nos procuram na confiança, né? Olha, entro em contato, olha, um amigo meu me pediu porque eu estou sem nada em casa e eles disseram que vocês podem nos ajudar. Então, assim, a confiança, né? A responsabilidade que nós temos com essas famílias e com as pessoas que nos procuram é um trabalho sério, é um trabalho que a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Então, E quando tu diz confiança, até a pessoa, ela não tem orgulho de pedir ajuda. Ela que está numa situação de vulnerabilidade e não nós. Né? Então, quando a gente diz que a pessoa é honesta em dizer, olha, eu não preciso mais, elas também vêm com toda a honestidade e humildade de dizer, olha, eu preciso. Nunca é uma decisão fácil dela chegar e dizer, olha, vou lá porque eu tô precisando muito, já tô no meu último. Então, eu também, assim, eu fico pensando muito, até aquela pessoa pedir ajuda, ela deve ter pensado muito, né? Ou, às vezes, até os vizinhos falam, né, Projeto Encantar, falam, mas até ela chegar ali e pedir, às vezes, também é chão, né? Porque querendo ou não, tem que dar uma quebrada no ego, né? Isso. E não é nem num sentido ruim, é no sentido, tipo, eu não estou conseguindo prover para os meus, né? Ou para mim mesmo. É esse sentido, né? Com certeza. Bom, vocês circulam a cidade toda. sim. Tem algum lugar que é mais... que precisa um cuidado maior, uma região da cidade que precisa um cuidado maior, ou a coisa assim está... Tu dizes com a nossa segurança? Não, assim, de atenção. Onde as pessoas estão precisando mais dessa atenção. Onde nós temos mais famílias, né, que procuram ajuda são no bairro da Velha, na Itoupava Central e no Garcia. O Garcia que eu digo, Rui Barbosa, Rua da Glória, Progresso, né? Lá para dentro. E
tem alguns locais que muitas pessoas nem sabem que existe, que não chega ninguém lá, nenhum tipo de assistência. Nós subimos escadaria, nós subimos morro, nós vamos nas pirambeiras, como se diz, nós vamos. Então... Escadaria de chão batido, né? Provavelmente. Sim, com degraus irregulares, que se está muito liso, tem que meio que se segurando. Sim, a gente enfrenta locais... Segurando onde dá, porque não tem corrimão. Às vezes o carro não Nem chega tudo. perto, a gente vai longe, caminha, mas nós não deixamos de ir. Mas tem uma comunidade que fica lá na Itupava Central, que ela não é muito conhecida, é um local que você vai descendo e nem acredita que tem alguém morando lá embaixo, mas é uma vila, uma comunidade mesmo, e são pessoas que eles nos esperam, porque quando nós fazemos as campanhas também específicas de Dia das Crianças, de Natal, de Páscoa, né? Tem todo esse trabalho das visitas, isso não para nunca. Mas, além disso, né, nós vamos com carro de som, com os personagens, vai o Papai Noel, e a gente distribui para toda a comunidade. Então, as crianças, principalmente, elas já esperam. Mesmo sem a gente falar nada, eles já perguntam para os pais, será que o pessoal da ONG vai vir? Ah, porque eles devem vir, e eles já ficam esperando. Então, e tem famílias que a gente acaba criando um carinho tão grande que mesmo quando a situação melhora, no sentido assim, ela começou a trabalhar, ele começou a trabalhar, por que não continuar incentivando? Se eles estão seguindo num caminho do bem, né? Estão buscando, por que... não, agora deu, então tudo certo, tchau para vocês. Não, a gente cria esse carinho, as crianças principalmente, vêm correndo abraçar, mesmo se está tudo bem. Se a gente está na região, a gente dá uma passadinha lá, vê como é que tá, nem que seja para ter uma conversa, às vezes deixa alguma coisa para dar mais um incentivo também, né? Então, é bem individualizado, vamos dizer assim. Não é uma coisa generalizada. Esse era o grande motivo de quando a gente iniciou o Projeto Encantar. Nós queremos fazer de uma forma que não seja igualzinho para todos, tem que seguir assim, tem que seguir assim. Então, quando as equipes se formam, a gente sempre deixa claro, vocês estão em 3 pessoas, tomem a decisão vocês, não precisa ligar, será que a Priscila autoriza, porque essa família aqui do lado pediu uma ajuda, a gente está com uma cesta básica sobrando, mas vai ter que fazer o cadastro. A gente não vai retornar já na outra semana para aquele mesmo bairro. Sim. Né? Então, pessoal, sentiu a necessidade, entra ali na casa, verifica, anota os dados. Se viu que realmente precisa, por que não? Então, são coisas que a gente tem essa liberdade de fazer dentro do Projeto Encantar, para não ser uma coisa assim, baixa a cabeça e todo mundo faz igual. Agora eu tive né? uma curiosidade, porque assim, você faz o roteiro, mas sempre vai com alguma cesta sobressalente para esse tipo de situação? Quando Como a é gente que funciona tem, essa logística aí? a gente acaba levando geralmente uma cesta básica extra, mas nem sempre a gente tem. Às vezes, temos 20 cestas básicas nessa semana, já colocamos 20 famílias no roteiro. Mas como na maioria das vezes nós não avisamos a família, algumas vezes a gente se depara de não ter ninguém em casa. Entendi. Então acaba que sobra uma cesta. E às vezes nessa situação não é por acaso que aquela família não estava em casa, uma outra família surge necessitando tanto quanto as outras que foram atendidas. Entendi. E isso a gente daí tem essa, né, não precisa, a gente segue alguns passos, mas assim, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, né? Quando a gente passa na rua, que vê as casas, a gente fica imaginando o que será que é vivenciado dentro dessa casa, o que será que está se passando ali, né? Muita situação de pessoas doentes, acamadas, que necessitam alimentação especial, fraldas, medicamentos caríssimos, que nem sempre conseguem de forma gratuita, né? Então, aí alguém da família é obrigado a parar de trabalhar para ficar ser cuidador. cuidando. Então, pessoas jovens, agora com alguma necessidade, né, com alguma deficiência, tem surgido bastante. Então, não tem como desamparar, né? A gente precisa
unir forças para suprir, né, essas necessidades também que surgem com frequência. Antes você mencionou que, dependendo dos casos, vocês também fazem encaminhamento para outras especialidades também, né? Quem é que é parceiro hoje, assim, que vocês fazem esse encaminhamento? O Poder Público, CRAS, como é que funciona? Assim, é dado esses encaminhamentos? Vocês avisam eles Nós de indicamos, situações? nós indicamos sempre o CRAS. Algumas vezes a gente entra em contato até com o Conselho Tutelar em situações que o Conselho Tutelar... Se mostram necessários também. Também, mas às vezes não só isso. Eles também fazem um amparo. Se a família está passando por uma necessidade, porque tem alguma situação, eles também fazem esse trabalho. E às vezes tem alguns voluntários nossos que têm experiência em determinada área, ou alguns que são formados na área de direito, que conseguem já buscar, para a pessoa conseguir tal recurso, a gente consegue encaminhar. Não é sempre, né? Mas a gente ativa tenta. Os nossos contatos também, de cada um, né? E vai buscando onde a gente consegue, sabe? Como se diz, a gente não promete, mas nós nos esforçamos bastante. Não é um encaminhamento formal, é um aconselhamento, por exemplo, você já foi, já ouviu falar de determinados serviços, né? Porque como nós somos voluntários, a gente também não pode prometer nada, né? Como a Pri sempre salienta. Mas como, eu sempre digo, informação é poder, né? Como nós estamos com a informação, a gente procura repassar. Então, é esse tipo, né, de trabalho que a gente faz. Legal. Ter uma rede de solidariedade, de apoio, ela é importante, né? Você poder buscar, às vezes, ou fazer indicação, isso fortalece, a gente diz assim, o ecossistema todo, né? Tudo que está em volta, né, tá aí para ajudar, né? Então, assim, não assim vocês querer assumir tudo, né? Não mas, dá, né? Não. A gente vai até aqui, mas daqui para frente aí é com... A gente pode orientar e exemplo, aconselhar, acho que né? a gente tem, né? Hoje, a nossa base, né? O nosso, como eu digo, não é depósito. Ponto de Nosso encontro. ponto de encontro, né? Onde ficam armazenadas as nossas coisas, nós não temos espaço para arrecadação de roupas. Então, nós já fizemos, mas então nós optamos por descontinuar esse serviço, entendendo que a comida era a maior necessidade. E quando alguma família nos pede, a gente pede para outra instituição ou indica outra instituição, porque nós não conseguimos assumir isso. Nós não temos voluntário suficiente para separação de roupa, né? Tudo é bem criterioso, que é trabalhoso também, né? É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. E como não são as famílias que vão escolher, nós vamos ter que montar. Eu uso o M, eu uso tal que é outro mais tamanho. complicado ainda. É criterioso. O M para um Sim. é o GG para o outro, então é muito complicado, né? Daí tem higienização. Trabalhar com roupas é pesado também, né? E os carros em si, eles já vão cheio. Só com a parte de comida. Porque nós temos 2 padarias que são parceiras nossas. Que todas as sextas-feiras à noite a gente passa lá e recebe as doações de pães, de cuca, de bolos. E a gente divide. Tudo que nós ganhamos, nós repartimos. Também a gente ganha doação de algumas frutas, verduras, legumes, que também a gente divide um pouquinho para cada família. Às vezes vem o leite, às vezes vem ovos, itens de higiene, itens de limpeza. Isso tudo a gente vai agregando, né? E vai levando junto para quem precisa. Às vezes até o próprio alimento de quilo, né? Porque claro que nós recebemos também muitas doações de quilo, não só a cesta básica pronta. Tinha um senhor que uma vez ele pediu só o café, né? E eu achei tão interessante aquilo. Não, o resto eu também acho que ele era sozinho, assim, Ele era sozinho e ele adorava tomar café. Eu preciso só do café, se vocês quiserem me dar. Então, olha que bacana, né? O restante eu tô bem, mas se vocês tiverem um café... Eu acho que eu nunca vou esquecer desse exemplo. Ele me tocou, assim, de uma forma. Então...
também é uma forma honesta, né? De pedir o que Isso. precisa, né? De pedir o que precisa. Que se Expressar, pegasse tudo, né? Uma pessoa sozinha não vai consumir, É. né? isso. Vai demorar muito, pode até estragar, então, né? Então, assim, as cestas que vocês montam, elas são padronizadas, assim? Ou tem... As É. que a gente Tamanhos monta diferentes. tem um padrão que a gente se espelha no Nas padrão que a gente prontas. compra. Claro. Então, né, o que é básico, né? Azeite, O Vai lá, arroz, Pri. feijão, o açúcar, o óleo, a farinha de mandioca, aí geralmente vai uma sardinha, uma bolacha, um macarrão, né? Isso tudo tem que ter uma geleia, farinha de milho, né? farinha polentina ou farinha de Isso. milho, né? E isso é o básico básico. mesmo, né? Daí a gente sempre leva a parte, alguma coisa da padaria, porque na cesta básica vem o pacote de biscoito, que é algo pronto, se a pessoa está com muita fome ela já vai ter, mas daí a gente já leva o pão, então já vem a geleia, ela já consegue café, fazer o café da manhã, né? Então, Suprir aquela necessidade imediata. essas né? coisas prontas, elas têm um valor muito grande. Brilha o olho, assim, das crianças principalmente. E o tamanho delas é igual também? Ou A vocês gente- têm, assim, para 2 pessoas, para 4 pessoas? Vocês também... A gente também tem, quando a gente, às É vezes que pelo vem, às vezes cadastro vem, você consegue... a gente né, sabe o mais ou número de menos ver, né? moradores na casa, né? Ah, eu tenho aqui 2 adultos e uma criança, eu posso levar uma cesta menor. Ah, eu tenho aqui 2 adultos e 7 crianças. É Poxa, outra cesta. é outra cesta, né? É que os próprios fornecedores já montam 2 tipos de cesta, né? Que eles chamam a básica menor e a maior, que vem com sim, leite, em pó. Geralmente vem leite Vem dentro, né? leite, aham. Então, vem umas coisinhas a mais, né? Entendi. Então, a gente se baseia assim também para montar pelo quilo. E daí tem a cesta, a gente chama de cesta pequena e a cesta grande. A cesta pequena e a grande, Para o número de integrantes das famílias, né? Para ser mais justo também, Ser né? justo. Sim. Para tentar suprir melhor. E como chegam essas cestas para vocês? Eu me refiro assim, vem a cesta pronta ou vem itens separados e daí vocês... Das duas Das duas formas. formas. Das duas formas. Algumas pessoas preferem já doar a cesta, né? E algumas pessoas doam em quilos. Os quilos são ótimos também. A gente pega e monta conforme o que a gente tem. Se faltou algum item, a gente compra, complementa e monta certinho para as famílias, né? Então, tudo é muito bem-vindo. A gente sempre fala, qualquer quilo de alimento, porque a cesta básica também aumentou muito. Ela teve, desde o início da pandemia para agora, teve um valor assim absurdo, subiu muito. Então, qualquer quilo de alimento é bem-vindo. Nada vai fora, né? Nós temos cuidado de olhar todas as validades dos alimentos antes de levar também. Tudo, os pães que chegam, tudo nós olhamos para não ter problema, né? De ter algo que não está sim, mais em porque consumo, né? Porque é a nossa responsabilidade. é de vocês, né? A gente está entrando na casa das famílias, né? E a gente sempre agradece por isso. Obrigada isso. por nos receber aqui na sua casa. Porque nós somos pessoas estranhas. E a pessoa nos abre a porta, nos permite entrar, conhecer o seu íntimo ali na casa dela. Então, isso para nós também é algo que impacta, assim, que a gente agradece muito pela confiança, né? Por ter nos procurado, por ter nos permitido, pelos abraços, pelos sorrisos, pelos choros, tudo que a gente... Compartilhar a história delas, né? Não é fácil, né? Você partilhar a sua história, principalmente quando você não está do lado favorecido da vida, né? Você está do Com lado certeza. mais, a ponta mais fraca, vamos dizer assim, né? Eu acho que é interessante falar, por exemplo, né, vem o alimento de quilo. Hoje a gente recebe doações em dinheiro, né? Tem o nosso Pix, enfim. Quando a gente precisa montar a cesta básica, é para esse recurso que a gente vai comprar o azeite que faltou, ou, né, vamos dizer, o macarrão que faltou. Então, a gente pega lá o recurso da conta para poder completar essas cestas. Porque existem certos alimentos que vêm com mais frequência, né? O arroz, o feijão, a farinha de milho. Então, o restante, para a gente complementar, a gente compra com o dinheiro de doações também.
Vocês têm parceria com algum mercado hoje para fazer essas compras? Não, assim, diretamente com o mercado, não. A gente faz a pesquisa mesmo como consumidor, né? Normal, vê onde está mais em conta, compara também, que às vezes o mais em conta também é porque tem uma menos. quantidade bem menor de itens. Então, a gente já tem alguns lugares que a gente já conhece, já, né? Já pega com mais frequência. E nós nunca deixamos de fazer os atendimentos em algum sábado por falta de doações. Por incrível que pareça, as coisas sempre acontecem, né? Às vezes a gente zera o nosso pallet no sábado e pensa, semana que vem tem que arrecadar de novo. Pois as coisas acontecem e tem cesta suficiente para o próximo final de semana. Então, nunca deixamos de fazer. Existem agora, que as pessoas já nos conhecem, o boca a boca já está um pouco maior, né? Então, a gente só tem a agradecer por todas as pessoas que doam, que acreditam, que confiam, que sempre estão conosco, de alguma maneira nos auxiliando para que esse trabalho não pare. Sabe? Nós sozinhos não somos nada, nós precisamos de apoio, nós precisamos de doações, nós precisamos de voluntários. Então, é uma corrente que tem que funcionar, né? Tem que estar todo mundo na mesma sintonia e o nosso grupo, ele até, a gente pode falar, todos se dão tão bem, é uma energia que quem não entrar nessa energia não permanece, a gente sempre fala, sabe? Porque você tem que estar não vibrando com intenção de, eu vou junto para ver, para me aparecer, ou se vier com essa intenção, é uma vez só que você vem. Você já não vai se sentir acolhido ali. Porque a gente faz realmente porque a gente gosta, porque a gente quer ver a mudança, a gente quer auxiliar quem precisa. É verdadeiro, é de coração. A gente não tem interesse nenhum. Nós não somos vinculados com nada. E somos um grupo de amigos que queremos fazer o bem. Então, se você estiver disposto a isso, quiser doar o seu tempo para auxiliar quem precisa, pode vir no Projeto Encantar, que é bem-vindo. É muito bem-vindo. Voluntário só para entregar ou voluntário que ajuda a montar as cestas também? Como é que funciona essa dinâmica? Tem várias formas de nos ajudar. Muitas pessoas entram em contato que têm doações, então durante a semana precisa buscar doações em alguns lugares e quase 100% dos voluntários têm o seu trabalho em horário comercial de segunda a sexta e no sábado é o que pode se doar para fazer as entregas, né? Então a gente sempre precisa, durante a semana, para estar indo lá, para ajeitar o nosso espaço, para organizar, para buscar doações, né? Sempre é muito bem-vindo. Essa era uma pergunta também. Como a doação chega para vocês, né? Se as pessoas trazem, se vocês vão buscar, se tem pontos de coleta. Tem alguns pontos de coleta. Então vamos lá. Gente, presta atenção aí, tá? A Fábia é a mais craque para passar os posso endereços. pegar uma cola? Claro! O endereço principal é lá na Rua Bahia mesmo, né? Na antiga Cristais Hering. Lá tem uma loja, que é a Rino Ricari. Eles também fazem parte do Projeto Encantar. Então, como é uma loja, está aberta em horário comercial. Certo. Qualquer pessoa pode deixar a doação lá. Mas existem alguns pontos que são mais próximos ao centro, né? E dependendo onde for, a gente sempre nunca vai deixar de pegar a doação por não ter, sempre se organiza para alguém passar e buscar, né? Então é bem tranquilo. A gente tem alguns lugares parceiros que é justamente para descentralizar um pouco. Então, um deles é a minha própria casa, Rua Oktober Blog, que fica na Rua Divinópolis, na Velha. Nós temos o Espaço Dharma, que é na Rua São Paulo, bem próximo à FURB, praticamente de frente à FURB, do lado da Copimagem. Nós temos também, agora deixa eu pensar, a Quituteria Fina, que fica também próximo ali da FURB. Da Kremer, por ali. Da Kremer, isso. Onde mais? Um minuto, tem por uma gentileza. loja também chamada Encantar, que fica em frente à Vila Germânica, que é perto da feirinha mesmo. Não tem nada a ver
como uma coisa pro projeto. outro. Mas eles são pontos de coleta do projeto Encantar. Isso. Então não tem nada Temos uma troca de- vinculado, mas Também temos o Centro Educacional Valentino, que fica no Fidelis, e a IPCEL, que é na rua 7 de setembro. Então, esses são os lugares hoje. E assim, né? A gente sempre diz que tudo a gente dá um jeito e combina, né? Se a pessoa disser, ó, tô em lugar tal, a gente mobiliza os voluntários para ir fazer essa retirada, né? Ou até convida para que venha até o nosso espaço lá, né? Para conhecer. Eu vou até pedir assim, né, para a gente colocar depois na descrição do Claro. vídeo esses pontos, né? Eu imagino que eles estão há mais tempo já com vocês, não é uma coisa Sim. assim que Não, é uma mês coisa que vem eu certa. não quero mais, Aham, assim, não. não, né? essas já se chegar lá é uma doação para o projeto Encantar. Ah, ok. São parceiros. Eles já daí nos avisam também, deixa acumular um pouquinho, né? A gente passa, retira, ou eles mesmos levam para nós. E Legal. é tudo bem. Legal, porque daí a gente pode divulgar esses locais e daí o pessoal já tem também a referência ali, né? Para facilitar e- para Pra fazer todo mundo, entrega, né? né? E chegando até por mensagem, né? Às vezes, a pessoa não está perto de nenhum ponto. Sim, sim. Aí a gente começa com os voluntários. Quem mora Quem tá perto? Quem trabalha perto? Ah, vou deixar no trabalho da Pri. Ah, não. Beleza, tudo A gente vai. dá um jeito. A gente dá Às um vezes a jeito. gente tem roteiro no sábado para aquele bairro. Isso, para retirar. Já aproveita, vai fazer as entregas e já passa pegando doação. Às vezes pega a doação num lugar e já entrega para outro. No mesmo dia também. Acontece bastante. E os voluntários, eles moram assim, espalhado, não? Espalhados. Bem espalhados. Sim. Bem espalhados. Nós ali fica Salto ali onde Isso. fica, né? Mas tem os voluntários da Escola Agrícola, tem os voluntários do Garcia, tem da Itopavazinha, tem da Velha. Que de certa Então- forma, então, ajuda também essa... Isso né, ajuda. a logística para pegar, às vezes, um ponto que... Isso. né, A única coisa que a gente tem é que nós partimos todos do mesmo local, todos os sábados, né? Que é do nosso Sim. Pra centro fazer de a entrega. armazenagem. E voltamos todos os sábados, ou não, fica pelo caminho. Eu acho que sempre voltamos, né? Pro galpão. Geralmente a gente volta, se É. tiver, às vezes não, entregou tudo, não sobrou nada. Aí já estão Se os os três no voluntários carro, estão um na já rota, deixa, né, na é. casa um do outro. Mas a gente não, Sairmos- E também nós temos um horário de início, mas nós não temos um horário certo de término. Então, às vezes a pessoa diz, eu posso ir das 8 da manhã até as 10. Não vai dar, né? Então, Isso. disponibilize. Nós não vamos fazer a pessoa ficar das 8 da manhã até 8 horas da noite, né? Mas a gente tenta Normal se é o quê? organizar até 1 hora. Vamos dizer assim, meio-dia, 1 hora, depende do número de carros que tem. Certo. Às vezes a gente consegue montar rotas, uma rota de manhã e uma rota à tarde, que tem pessoas que ok. trabalham até meio-dia. Então, estamos começando com a parte da tarde agora também, já teve alguns sábados que a gente consegue fazer esses dois, né? Para realmente não deixar de fazer os atendimentos emergenciais que a gente precisa, né? É porque às vezes, né? Tudo eu vou falar da minha experiência, né? Mas a vez que eu fui, nós rodamos 88 quilômetros. Um sábado à tarde. Das 6 famílias, 4 estavam em casa, eu acho. Ou eram Não, 8. eram 8 e 6 6, estavam. né? Então a gente pensa assim, mas atenderam só 8 ou 6 famílias. Só que, às vezes, elas estão longe uma da outra, mesmo que a gente faça a rota No mesmo bairro, no mesmo bairro. o deslocamento Porque são é lugares ermos, né? Que nós não conhecemos. Ó, eu falei chique agora, ermos. Então, é dispendioso de tempo e de local, assim, né? Longe. A logística é grande, né? O deslocamento mesmo. E até para, se for para avisar as famílias, né, que a gente vai, eles quando a gente às vezes avisa que é um local muito distante para ver se a pessoa está em casa, para a gente não perder esse tempo. Mas que horas vocês vêm? Não tem como saber. Eu posso ir numa família e conversar 5 minutos e posso ir numa outra e ter que ficar 45 minutos. Vai depender da necessidade. Por isso que não é uma distribuição de cestas. Tá aqui a tua cesta.
Não, é esse contato, é essa doação, né? De ouvir, de dar atenção para as crianças, de ouvir a necessidade do que eles realmente necessitam. Então, esse é o nosso diferencial, né? Esse carinho, esse contato mais individualizado dentro de cada situação. Então, Que certamente vai fazer a diferença. é um Quem tá trabalho de recebendo. formiguinha, mas que vale muito a pena. Com certeza. Que dificuldades vocês veem hoje no trabalho que vocês desenvolvem? A maior dificuldade, assim, ou as maiores que vocês enfrentam? Por parte do projeto, as maiores dificuldades são a parte dos voluntários para fazer esse trabalho, né, nos finais de semana. E os deslocamentos são grandes, então... Mas nas famílias em si, a gente tem a necessidade principal da parte de comida que a gente percebe e que a gente não consegue suprir com a proteína que tanto necessitam, principalmente as crianças, né? Essas coisas mais perecíveis. Isso, agora a gente tem uma geladeira já do projeto, que nós não tínhamos, mas a gente adquiriu. Então, se a gente recebe alguma coisa perecível, a gente também consegue dividir, conservar um pouco mais isso, também, né? e levar para as famílias. Mas devagarinho a gente vai tentando suprir, né? Exato. Então, de novo, voluntários Voluntários, em ação. por favor, Eu acho que é venham. interessante a gente falar que para quem estuda, para quem é estudante, precisa sim. de um certificado de horas, né? De uma declaração de trabalho voluntário, que, digamos, né, geralmente são 220 horas no geral que precisa para se formar, e dessas, vamos dizer que 10 tem que ser horas voluntárias, às vezes mais, dependendo da instituição, né? Então, como nós temos CNPJ, nós podemos fornecer essa declaração, é válida, alguns dos nossos voluntários estudantes já utilizaram. Por exemplo, também, às vezes, precisa para gincana no trabalho, alguma coisa assim, então... não pode ser o fim, né? Ter essa declaração, mas ela também é um meio de incentivo e de gratidão da nossa parte de que essa pessoa participou, né? Então, a gente também faz esse certificado, né? Então, pessoal que está aí que precisa, precisamos de contato, vocês. né? E as empresas também que Isso. quiserem apadrinhar o Projeto Encantar, nós temos agora a empresa amiga do Projeto Encantar. Como que funciona? A empresa entra em contato conosco e ela se compromete durante 12 meses a doar, no mínimo, uma cesta básica por mês. Isso faz com que o projeto tenha uma segurança nas doações. Nós divulgamos a empresa como empresa amiga do Projeto Encantar nas nossas redes sociais, como forma de agradecimento e também para que outras empresas venham nos procurar para nos auxiliar, né? Se inspirem nisso. E isso tem dado muito certo. Nós já temos agora 16 empresas que são amigas e que contribuem mensalmente com uma cesta básica ou até mais. E isso nos ajuda muito, muito mesmo. Então, se você tem Empresas o CNPJ... grandes, médias, pequenas. Não Qualquer importa. tamanho. Tendo o CNPJ... Dessas 16, temos Médias, assim uma estatística. Médias, né? Pequenas Médias. e médias empresas. Eu pergunto porque tem uma questão que começa assim a ficar muito latente em as empresas cumprirem, é o famoso ESG. ESG. E ter uma ação junto a uma organização como a de vocês vai ajudar lá no indicador dela também. Né? Principalmente no S, que é o do social. Né? Sim. E muitos não se dão conta disso. Né? Então, assim, vamos reforçar que, né, venha ser parceiro, né, do projeto e já traga lá para a sua empresa também indicadores relacionados a cumprir lá o relatório. E a gente convida que eles venham também voluntariar, participar das entregas, para sentir conhecer também, a realidade que nós enfrentamos, né? E essas famílias enfrentam.
Essa semana até aconteceu de uma das empresas pedir um ofício, uma circular, que eu acredito que possa ser por um indicador, né, formalmente, de que ela está contribuindo e assumiu esse compromisso conosco. Sim. E claro que a gente faz com a maior gratidão, né? Por que não, né? Isso é um ato lindo, né, da empresa. E daí, com isso, né, outras pessoas também vão incentivando a participar, outras empresas, os próprios colaboradores, né? Eu digo, pô, tem semana da CIPA. Por que não? É saúde. Essas famílias, elas, às vezes, estão com problema de saúde por uma má alimentação. Né? Então, às vezes, a gente tem que abrir um pouco o nosso olhar, que não é só aquela semana para eu cuidar e não me acidentar, né? É um contexto, é saúde mental, é saúde, né? Muita coisa. E daqui a pouco essa família que está sendo auxiliada, agora já dei uma viajada assim, mas vai ser alguém que vai estar trabalhando numa empresa dessa. Exatamente. Por uma oportunidade que foi Sim, dada. Claro. isso mesmo. Por que Funciona, não, né? E ela não vai esquecer, Não vai, com certeza. Não vai. né? É. Já dei uma ideia aqui. Isso, ótimo. Isso aí, Lu. Já deu uma luz. Legal. Quanto tempo a gente está conversando? Eu acho que Quer ouvir? 45 minutos. 1h10. Para. Já? Bateu uma hora já. 1h01? E quanto tempo nós temos? O papo tá bom, né? Mas daqui a pouco a gente tem que apagar as Claro. luzes, né? Sim, sim. Então a gente já pode adiantar também que o projeto Encantar, agora no mês de setembro, ele começa a arrecadação de guloseimas para as crianças para o mês de outubro. Então, durante todo o mês de outubro, as famílias que nós visitamos, onde tem crianças, elas já recebem um pacotinho de guloseimas com pipoca, bala, chocolate, pirulito, bala de goma, geladinho, não pode Não faltar. pode faltar geladinho, Não tá, pode gente? faltar. E num domingo específico, no mês de outubro, nós vamos, daí a gente monta em torno de 500 a 600 pacotinhos de guloseimas para ir em determinadas comunidades carentes, onde todas as crianças vão receber. A gente nunca divulga antes o local, Onde? mas são alguns locais que a gente já conhece, que já visita. Tem locais novos que nós iremos esse ano também. Então, toda a doação de doces também é muito bem-vinda para agora esse mês de outubro. Se A gente aparecer arrecada em setembro. aquele caminhãozinho, caminhoneta com som e coisa, é porque tá chegando... É uma assim. Kombi. É uma Opa. Kombi, ela tem o banner do Projeto Encantar, tem caixa de som, tem os personagens que sempre vão junto, o Super-Homem, a Branca de Neve, a Mulher Maravilha, sempre estão presentes nas nossas ações também. Que são Chaves. voluntários. São voluntários. Que... Alguém é alguma coisa aqui? Não. Você já foi, né? Não. Nunca foi nada? Não. Nem coelho? Nada. Tá bom. O coelho é o coelho. O coelho é o coelho, claro. Não vamos revelar a identidade secreta de ninguém aqui. Que eu também não sei, porque o coelho é o coelho, entende? Então Tá eu certo. tô tentando arrancar uma informação dela. E o geladinho é muito interessante, porque a gente entrega para as crianças o pacote, ele tá normal, tá líquido. E as crianças, aqui, ó. Não tem geladinho, é aqui, ó, na hora o suquinho. E os pacotes são padronizados, iguais, todos. Alta com a qualidade, mesma quantidade. Sim. Porque uma criança olha o pacotinho da Da outra, outra. e o teu tem 2 balas a Ah, mais do que o olha só. meu. Então, a gente faz bem certinho. E quando a gente fala de padrão de qualidade, eu vou até olhar para a câmera. A gente separa pirulito que não tem cabinho, bala que veio amassada, tem que ir tudo perfeito, porque elas comparam e também, né, por causa do risco, né? Imagina um pirulito Sim. enorme sem o palito, é triste, né? Bombom amassado, não vai. Não vai. Aí, infelizmente, a gente às vezes tem que provar, né? E comer esses que estão pouco avariados. Para não jogar Alguém fora. precisa fazer O controle Tá ali, né? certo. Os voluntários adoram nessa época. E é Legal. muito bacana. Vale a pena. Em setembro a gente já começa, para outubro, na primeira semana, já tá com os kitzinhos montados, as famílias vão recebendo também, né? Sim.
Como faz para entrar em contato com vocês? Você Vamos pode, fazer o serviço agora. pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Temos a página no Instagram, no Facebook, é Projeto Encantar BNU. Pode mandar mensagem no direct. Ou nós temos um número que ele funciona somente como WhatsApp, que é o 991605553. Tanto para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que precisam de ajuda, quanto para as pessoas que querem contribuir ou conhecer ou se voluntariar. É só mandar mensagem nesse número, assim que possível a gente responde, porque muitas vezes a gente não consegue responder rapidamente, porque também estamos no nosso trabalho, então são nas horas vagas, no horário do almoço ou quando dá uma folguinha que a gente consegue responder. Por isso que ligação também nós não atendemos, mas no WhatsApp funciona. E pode mandar mensagem, ficar tranquilo que assim que possível a gente responde. Legal. Tenta ser o mais breve, mais rápido possível, né? Esses contatos a gente vai deixar na descrição do vídeo depois, então também pode acessar por ali para conhecer. Gente, que papo gostoso, viu? Que a gente que achou, né? Tão bom ter um espaço para poder falar do bem, né? Sim. Sempre. E não tem segredo, né? A gente sempre fala, não tem segredo. Faça, se você sentir vontade, faça. Né? Não pense, o que será que se eu fizer isso, será o que os outros vão falar? Faça. Se você sente vontade, não espera passar, faça. Não importa, às vezes cumprimentando, conversando com uma pessoa estranha que você esbarrou na rua, doando o seu tempo, fazendo uma visita para alguém que você... que às vezes a gente deixa o tempo passar, né? E deixa de visitar as pessoas. E às vezes a pessoa está com um problema, está com uma depressão, está com um pensamento não muito legal. E às vezes a gente pensa, poxa, por que eu não fui lá, né? Por que eu não percebi isso, né? Então faça. A gente tem oportunidade todos os dias, em todos os momentos, de fazer o bem a alguém. Sempre, né? Não existe, eu não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro. Doe o seu tempo. Faça com amor. Em qualquer momento do dia você tem a oportunidade. Emprestar o ouvido e o ombro. Já a gente nem sabe o bem que está fazendo, né? Ou até mesmo a sua habilidade, né? Sim. Quanta gente quer saber como fazer um currículo? Não sei o que colocar no currículo, né? São coisas básicas de informação que eu nem preciso ser expert naquilo. Só preciso ter a boa vontade de dizer, olha, isso eu consigo te ajudar. Aparece essas coisas ali também, nas visitas de vocês? Aparece. Sim, coisas simples, assim, para nós, né? São simples, mas que para as pessoas fazem uma diferença enorme, porque elas não sabem como fazer. Então, agora a gente tem recebido muitas famílias que vêm de outros estados, que vêm em busca de algo melhor, né? Em busca de trabalho, porque onde eles estão não tem mais condições de ficar. Então, mesmo passando necessidades aqui, ainda é melhor do que quando estavam lá. Então, nós temos que acolher essas pessoas, porque elas vêm para tentar algo melhor. Então, só elas tendo essa iniciativa já mostra o quanto que nós temos que acolher essas pessoas, né? Então, elas não conhecem nada da nossa cidade. Então, tem vários projetos bacanas para as crianças, para os idosos, né? Tem vários serviços que funcionam, que realmente precisam ser lembrados e que elas não sabem. Então, a gente está aqui para fazer, para mostrar esse norte também para elas, né? É isso. É isso aí. Algo que a gente esqueceu de falar? Já falei tanto. Não, acho que o básico foi falado nessa 1 hora e pouquinho. A Cesta Verde? Da Cesta Verde. Olá. Agora, recentemente, nós participamos de um edital da Fundação Fritz Miller e fomos beneficiados, né? Então, qual é o objetivo? É a Cesta Verde, alimentando as famílias, colorindo a mesa das famílias do Projeto Encantar. O que seria isso? Nós recebemos um valor que nós vamos acrescentar nas cestas básicas, itens de verduras, frutas, ovos,
hortifrutis, né? Hortifruti. Junto com a cesta básica. Então, vão ser 100 famílias beneficiadas durante 4 meses, mais ou menos 25 famílias por mês, que vão receber, além do básico, esse verde, as frutas, né? Ovos, que a gente sente a necessidade na mesa dessas famílias. Que é tão importante essa alimentação, é um né? diferencial também, né? E veio por causa de uma mensagem no direct. A gente teve a abobrinha que a gente doou num fim de semana. Sou eu que respondo o direct, né? E aí ela mandou a foto da panela, ela disse, hoje a minha filha conheceu o que era uma abobrinha. E aquilo, assim, me deu um estalo, sabe? Porque é uma abobrinha. Não é nem um item muito caro, né? Mas, com o preço de tudo, o básico toma todo, mais o aluguel, né? Que é um abuso, assim, de alto. Toma o valor, né? Que ela acaba ficando com o básico. Aí eu pensei, cara, uma abobrinha, né? Que muitas vezes vai fora. Que tem gente que compra e não dá conta de comer, né? Aí a gente teve o estalo, né? De escrever o projeto e deu super certo. Que legal. E as coisas vão acontecendo, Elas vão né? acontecendo. Elas vão como Legal. tem que ser. Gente, agradeço demais esse bate-papo. E vocês não vão embora sem levar uma lembrancinha aqui do nosso podcast, demais. tá? É um Obrigada. mousepad. Muito obrigada. Normalmente Olha. ele serve assim, as pessoas dizem assim, puxa, eu tava mesmo Vou precisando de um lembrar. novo. E para E lembrar, né? é verdade. Verdade, É foi a lembrança, gratidão. é a lembrança de que vocês estiveram aqui, né? E também, ao final de cada episódio, a gente sempre deixa também uma dica de leitura para as nossas... principalmente para as organizações, né? Mas, claro, quem nos assiste também vai estar na descrição, depois do vídeo, a indicação do livro. Você sempre pode buscar informações, mas para quem é de organização, sempre serve também como um incentivo e... por que não dizer também, a gente precisa ser profissional dentro dessa área. Então a dica hoje o livro é Terceiro Setor, Reflexões sobre a Sustentabilidade das ONGs. Tá? Então está aqui. Esse livro ele é organizado pela professora Bianca Monteiro da Silva e pela editora Fundai, de Vitória, do Espírito Santo. A gente vai deixar depois a indicação também lá na descrição do vídeo. Gente, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos Foi por essa maravilhoso oportunidade. aí. Muito obrigada. A gente sempre aprende mais uma coisinha aí. Sim. Muito bom estar aqui. Obrigada de Legal. coração mesmo. E venha você também, se quiser conhecer o Projeto Encantar, participar e conhecer conosco num sábado. E Tá, parabéns as pela portas tua estão iniciativa, abertas. né? Porque isso aqui é um voluntariado. É. É uma vocação, você dá voz e vez, né? A tantos projetos, só gratidão. Legal, muito obrigado. Obrigada também. Joia. Gente, até o próximo e não esqueça aí de se inscrever no YouTube, seguir a gente e compartilhar esse conteúdo. Valeu! Isso aí. Obrigada.